Vamos lá. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu não vou seguir exatamente essa proteína que ele está usando aí, que é a lisozima, né? Essa proteína aqui. O que eu vou utilizar é uma proteína que eu tenho já pronta, né? Que a gente já fez a simulação dela. A gente vai seguir exatamente os passos do Gromax. Obviamente, a gente não vai realizar o processo da dinâmica, porque esse processo da dinâmica ele vai demorar, né? Ele vai até para concluir, vai demorar dias aí rodando. Mas a gente vai fazer os passos, né? Vai seguir os passos do tutorial e depois no final eu vou mostrar um vídeo que eu gerei aí no Gromax, ok? Então começando o tutorial aqui, ó, o que é que ele faz, né? Ele pede que você tenha, né, no seu tutorial, né, no seu estudo, uma proteína que seja um complexo, né, um complexo proteína ligante. E aí ele fala que você vai fazer, então, a preparação da topologia. Então, para você fazer a preparação da topologia, você vai utilizar esse programa, né, que é chamado de PDB2-GMX. Esse programa, né, ele vai, então, tanto preparar a topologia da proteína, né, quanto a topologia do ligante e, no final, a topologia do complexo, né, proteína e ligante. Então, você vai preparar proteína separado, né, ligante separado, e depois você vai juntar os dois, proteína ligante, e vai, então, calcular proteína e ligante. Bom, uma das maneiras de você fazer, por exemplo, caso você tenha um complexo proteína ligante, né? E você queira, então, separar proteína e ligante em dois arquivos diferentes, então você utiliza esse comando do Linux, né? Lembrando que o Gromax, ele vai rodar, né? Ele vai rodar em Linux ou em Mac, no meu caso é um Mac, mas você pode também rodar ele no Windows, desde que você use alguns aplicativos, né, que simulam, emulam, né, um Linux. Você pode instalar também o Gromax no Windows. Bom, então, nesse caso aqui, o tutorial, ele dá a lisozima, que é esse complexo, deixa eu dar uma aumentada aqui, ó. Esse complexo é 3-HTB, né, esse complexo 3-HTB, e esse complexo 3-HTB, ele tem a proteína e também tem o ligante, que é o JZ4. No nosso caso, a gente vai utilizar o complexo, né, inicial. Eu vou abrir aqui para vocês olharem, né. Esse complexo inicial, ele tem a proteína, né, que é um receptor de GABA, né, que a gente vai utilizar aqui. E, além da proteína, onde eu tenho os átomos, né, da proteína, eu tenho também lá no final um ligante, certo? Que ele está lá com o nome Lig, certo? Depois eu vou alterar esse nome Lig aqui. Então, quando o Gromax, né, o tutorial, ele manda você separar os dois, então ele dá esse comando aqui, ó, grep, então como se fosse grep lig, o nome da proteína, e ele vai, ponto .pdb, né, e ele vai separar o ligante e formar um ligante.pdb. Então, eu vou separar complexo e ligante, né? Então, vai ficar receptor de um lado e ligante do outro lado, digamos assim. E existe uma maneira mais fácil de fazer isso, né? Você pode simplesmente chegar lá no seu bloco de notas, né? E fazer dois arquivos. Copiar o ligante, que está aqui, né? Recortar ele, fazer um novo arquivo, né? Então, você pode pegar ele aqui, separa, e aí ele vai até o final, né? Deixa só o ligante, certo? Pronto.
E aí você salva esse ligante numa pasta e salva só o receptor, né? Na mesma pasta salva o ligante e o receptor separado. Eu não vou salvar porque o meu já está salvo, certo? Então não preciso fazer esse procedimento. Então é exatamente isso que ele fez aqui. Ele separou o complexo, né? Tirou o ligante do complexo e fez um arquivo novo com o nome jz4.pdb. Bom, por que ele fala que é um clean, né? O receptor clean? Porque o clean significa que ele retirou os hidrogênios, retirou as moléculas de água, né? Retirou os íons que poderiam estar ali. Caso você queira trabalhar, por exemplo, com um receptor que seja do site do PDB, né? Do banco de dados. Geralmente esses receptores que são no PDB, eles vêm carregados de um monte de coisas, né? Além do solvente, eles vêm carregados com um bocado de coisas que você deve tirar todo e qualquer resíduo, né, que não seja apenas a estrutura da proteína e a estrutura do ligante que você quer trabalhar, certo? Fora isso, você não deve deixar nada mais. Bom, então, seguindo o tutorial, vamos ver se está todo mundo aí. Tá todo mundo ok aí? Tá todo mundo vendo aí? Beleza. Ok. Então, seguindo o tutorial, o que é que vai acontecer? Ele pede para você baixar, né, um arquivo de um campo de força, que é chamado Charme 36, março de 2019. Nananana. Esse campo de força, ele está no site de Mackerel Lab Website. Então, vamos entrar aqui no Mackerel Lab Website. E lá no Mackerel Lab Website, a gente tem lá ó, o campo de força, tá vendo? Então, basta você fazer o download e lembrando, esse campo de força, ele tem que estar descompactado dentro da mesma pasta em que você vai rodar os arquivos da sua simulação. Ou seja, você olhar aqui, ó, na minha pasta tutorial Gromax, eu tenho aqui o campo de força, ó, Charme 36, março de 2019. Aqui dentro tem a pasta com com todos os arquivos desse campo de força que são necessários para o Gromax poder rodar, né? Então, se não tiver isso, você não vai conseguir fazer a sua simulação. Um outro arquivo depois que a gente vai ter que baixar são esses daqui de baixo, que eu vou voltar aqui nessa página depois para fazer por partes. Beleza. Então, fazendo isso, né, abrindo, rodando a pasta, colocando a pasta no lugar da simulação, então eu vou dar o comando ó, no meu terminal. Então, vou abrir meu terminal. Deixa eu abrir um terminal mais colorido aqui para ficar mais legal. Aqui. Então, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu não sei. Vamos lá. Tutorial Bronx. Beleza. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho meus arquivos que eu vou utilizar na minha simulação, né? Observe que a pasta com o campo de força, ele está aqui também, né? Ela aqui, ó, essa pasta aqui, né? Está aqui dentro da pasta que eu vou rodar, que é a pasta que eu estou usando é essa aqui, ó. Parametrization Tutorial Gromax, beleza? Então a pasta vai variar de acordo com a pasta de vocês vão ter no computador de vocês. Quanto mais simples, né? Se não tiver muita familiarização com os comandos, faz na área de trabalho, certo? Para não se confundir. Beleza. Então, seguindo aqui, ó, o tutorial, o que é que ele manda fazer? Ele manda pegar, né?
utilizar o PDB2GMX, que é o programa que vai fazer a conversão. Ele manda usar o receptor que você separou, receptor e ligante, né? Você separou os dois. Ele manda ele vai gerar esse menos O é o out, né? A saída. Ele vai gerar esse receptor processado .gro. O .gro significa GROMACS, ou seja, é uma topologia, um arquivo de topologia não, de coordenadas, né, do GROMACS, certo? Então, um arquivo como se fosse o PDB dele, que ele reconhece os arquivos. Então, esse é o primeiro passo que você deve fazer. Por quê? Porque o GROMACS, ele gera um arquivo que é chamado de topol, né? Esse arquivo topol é onde ele tem todas as informações ali necessárias para que ele vá puxando as moléculas e fazendo os cálculos, né? Se não tiver essas informações no topol, ele não faz o cálculo, ok? Bom, o que é que eu vou fazer aqui, ó? A minha molécula, então vou copiar aqui o comando, né? Vou lá no terminal. Bom, observe que a minha molécula que eu vou trabalhar, nesse caso aqui, né, vai ser esse receptor in.pdb, tá vendo? Esse receptor in.pdb é exatamente o que é referente ao do GROMACS aqui do tutorial, esse 3htbclean.pdb. Então, eu vou só substituir aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó. Vai ser receptor in.pdb, né? E a saída vai ser receptor processado.grow, né? Bom, quando eu der Enter, ele vai me dar algumas opções. Então, ó, tá vendo? Então, ele me dá vários campos de força que eu posso utilizar e ele me dá exatamente o primeiro aqui, ó, o número 1, é exatamente o campo de força que eu baixei e descompactei dentro da pasta, que é o Charme 36 All Atom, Paraná, Paraná. Então, esse campo de força, ele é um campo de força desenhado para você trabalhar com complexo, tá certo? Você até pode tentar usar outros campos de força, mas talvez você tenha problemas em utilizar esse campo de força, ok? Então, vou escolher o número 1. Ó. Então, o número 1. Aí ele vai perguntar qual o tipo de modelo de água que você quer usar, tá certo? O modelo utilizado, que é indicado para complexo proteína ligante, como ele mesmo coloca aqui, ó, recomendado, né? É esse primeiro aqui, TIP 3P, tá certo? Então, vou dar o 1 também, né? Aqui, ó, de acordo com o tutorial, né? Ele fez a mesma coisa, tá vendo? Abriu aqui, você vai escolher a opção 1. Beleza? E depois a opção 1 de novo. Aí, ó, ele vai pegar e vai converter o seu complexo, o seu receptor.ini em um receptor processado.gro. Tá vendo? Ele está escrevendo as topologias, a topologia do seu receptor e as coordenadas, convertendo ela em formato GRO. Então, observe que ele não deu nenhum erro, nenhum problema no processo, né? Isso porque eu, previamente, já editei esse receptor. Alguns receptores, eles podem aparecer, geralmente dá muito problema na cisteína, né? A cisteína, os hidrogênios dela podem aparecer em estados de protonação errados, né? Na verdade, a hibridização, né, errada. Então,
você tem que corrigir, por exemplo, de HB1, o de HG1 para HB1, ou de HG1 para HB2, tá certo? Se você colocar a hibridização errada, ele não vai deixar passar. Ele vai ficar dando erro, mas o bom é porque ele indica qual é o hidrogênio de qual aminoácido que está com problema. Você vai lá, abre o PDB, altera, coloca o correto e vai, bota para rodar de novo. Ele vai até corrigir, certo? Então, às vezes dá um em 1, em 2, em 3, né? Ok? Você pode fazer isso, ou existem alguns programas que fazem essa correção, como aquele site que é chamado de H++, ele corrige isso aí também, mas, né, a gente pode fazer manualmente, beleza? O que é que aconteceu? Quando eu fiz isso aqui, esse processo, o que foi que eu gerei? Eu gerei um arquivo, ó, chamado topol.top, esse arquivo aqui. E também gerei o arquivo, ó, cadê? Eu gerei o arquivo receptor processado.gro. Bom, vou abrir o receptor processado.gro, vou abrir ele no bloco de notas. Vamos abrir ele aqui. Observe que ele é muito parecido com o PDB, né? Ele é bem parecido, é quase a mesma coisa do PDB, tá certo? Uma coisa muito importante aqui é que ele tem, ó, esse número de átomos, que ele conta aqui, ó, 4.737. Isso daqui é uma coisa muito importante que a gente vai falar mais para frente, né? A gente tem que contabilizar. Beleza. E o topol é o arquivo que fala assim, esse cálculo tem tais e tais e tais moléculas. Então, ele meio que dá um direcionamento para o programa. Então, no topol, ó, ele já mostra aqui, ó, né? A proteína, né? Que tem uma cadeia, e etc, etc, etc. Certo? Aí, lá no final, também ele dá... o topol também, ele dá algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Bom, então, continuando aí, né, agora a gente vai preparar o quê? A topologia do ligante. Né? Então, a gente vai mexer no ligante agora. Tá todo mundo vendo aí? Dá um ok aí, por favor. Ok, beleza. Então, a gente vai mexer agora no ligante, né? O ligante, ele deve ser uma molécula no formato, vir no formato MOL2, a gente vai utilizar MOL2, mas a gente vai partir de um PDB. Então, para que a gente possa utilizar esse programa no GROMACS, a gente vai precisar utilizar um programinha chamado Avogadro. Tá vendo aqui, ó? Dá uma aumentada aqui, ó. Esse programa aqui, ó. Avogadro, né? Então, vocês podem baixar, ele é um programa grátis e ele vai ajudar você a preparar a sua molécula PDB para poder usar como no GROMACS, beleza? Ele vai colocar a sua molécula no formato MOL2 com as ligações corretas, né? Com os estados dos hidrogênios corretamente. O que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar aquela minha molécula que eu gerei, né? Que é o meu ligante, que nesse caso aqui é o JZ4, ligante do tutorial. Eu vou, então, procurar vou pegar o Avogadro aqui, vou abrir. Ele tá solto aqui. Ele tá solto aqui no meu computador, porque ele tá dando um erro para abrir. Então, tá abrindo aqui, ó. Ele abriu, beleza? Então, o Avogadro é esse programinha aqui. O meu tá com bug, eu abro e ele não mostra a molécula, mas ele gera. O certo é abrir e ele vai gerar. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela molécula PDB que eu extraí com o grep, que eu gerei um arquivo novo. Então, eu vou entrar lá, ó.
aqui na página, na pasta que eu fiz, né, tutorial, aqui, né? Então, eu vou abrir aqui, ó, o nome do meu ligante eu chamei de FEM-IN.pdb, certo? Poderia ser qualquer nome, o nome que você quiser colocar. Lembrando que, se você usar um nome do ligante, então, se o seu ligante geralmente, o ideal você colocar o ligante com 3 letras, certo? Porque você vai usar essas 3 letras em toda a sua simulação. Então, se o seu nome do seu ligante, por exemplo, é dipirona, né, por exemplo, então você vai usar dip, por exemplo. Né? Se o seu ligante é paracetamol, você vai usar par, por exemplo, PAR. E assim vai, porque aí o Gromax ele vai usar esse código de 3 letras, por exemplo, dentro dos arquivos para reconhecer aquele seu ligante. O seu ligante vai ter um código de 3 letras, assim como os aminoácidos, eles têm um código de 3 letras, então o ideal é que você sempre padronize para 3 letras esse ligante para você não ter problemas. E sempre padronize tudo com o mesmo nome, tá certo? Para você não se confundir lá e aí na hora fica um arquivo com um nome, outro arquivo com outro nome, aí você vai se perder e vai dar errado. Bom, então eu vou abrir esse arquivo PDB do ligante separado, que eu separei. Abri, o meu abriu, ele não mostrou, mas está aberto. Né? Aqui, arquivo lido. Então você vai vir aqui, ó, build no Avogadro e adicionar hidrogênios. Pronto, ele adicionou os hidrogênios. Quando você adiciona, basta você vir aqui salvar como. Aí ele vai salvar fein.mol2. Já está dentro da pasta, ele vai perguntar que vai salvar. Na verdade, deixa eu ver aqui. Não é com esse nome que eu quero salvar. Deixa eu voltar aqui. Salvar como. Eu vou salvar como fein.mol2. Certo? Aí ele vai perguntar se eu quero sobrescrever, porque já tem um lá com esse nome. Eu vou replace. Ok. Aí, o que é que eu vou fazer? O que é que o tutorial fala? Ele diz que algumas correções precisam ser feitas nessa molécula MOL2 que você gerou. Tá vendo? A molécula dele também tem 3 letras, ó. Só que a minha é FEM e a dele é JZ4. Observe que o MOL2 do Avogado, ele vem com esses asterísticos aqui. Então, se eu for lá na minha pasta, deixar aqui o Avogado. Se eu for na minha pasta, eu vou ver lá o FEM.mol2, ó. Tá vendo? Ele tá aqui. Então, eu vou abrir ele no bloco de notas e você vai observar que ele também tem o asterisco, né? Então, simplesmente eu vou fazer o quê? Vou apagar esse asterisco, no lugar eu vou colocar o código de 3 letras maiúsculas, o mesmo FEM lá no mesmo lugar. Feito isso, eu vou salvar. Salvei por cima mesmo, né? Pronto, não vou mexer mais em nada, ok? Fechou, beleza. O que é que ele fala agora? Você mudou, ó, tá vendo? Embaixo de tripos, molécula, você vai colocar, ó, o código que foi o que eu fiz. No caso dele é JZ4, no meu foi FEM. Então, vai substituir por o asterisco por ele. Beleza? Bom, aí o tutorial ele fala que os programas, geralmente, né, que salvam as moléculas, cada um salva a molécula de um jeito, né? Organiza as colunas das moléculas de uma forma. E isso daí, geralmente, está fora do padrão do Gromax. E aí o Gromax, quando ele vai ler esse ligante, ele não entende, né? Então dá errado o processo, né? Para isso, então, eles criaram esse script aqui, ó, que é chamar um script em formato Perl, certo? Que é chamado de sort mol2 bonds pl, certo? Então, esse é um arquivinho que você vai baixar no próprio site, no próprio tutorial, ó, ele já está aqui, você faz o download dele, e aí você simplesmente vai dar o comando. Então, eu vou copiar aqui, mesma coisa, ó, pular no terminal, vou colar, e eu vou substituir, ó. Então, o meu é FEM, então, FEM
Onde tiver JZ4, eu vou botar FEM. FEM.mol2 e aqui o arquivo. Quando eu der o PEL, ele vai ajustar as ligações, vai dizer quantos átomos tem e quantas ligações tem na molécula. Certo? Então, ele disse aqui, ó. Encontramos 27 átomos na molécula e 28 ligações. Ok? Tá todo mundo vendo aí? Todo mundo vendo aí? Dá ok aí, por favor. Beleza. Então, aí o que é que acontece aqui, ó? Então, o que é que foi que ele gerou? Ele pegou esse FEM.mol2 e formou o FEMfix.mol2, ou seja, o FEM corrigido, né? Ele gerou essa molécula. O que é que eu vou fazer agora? Agora que é um ponto extremamente importante que muitas pessoas dá erro aqui nesse ponto. No tutorial, ele fala o seguinte: gerar topologia com GenFF. O GenFF ele é um script, né? Ele tem um script em Python, né? Esse script GenFF Charm, tananã. Mas para que ele consiga rodar, ele precisa de um arquivo chamado extensão str, certo? Essa extensão aqui, ó, str. Então, ele só vai conseguir rodar com essa extensão str, que é uma extensão que me dá os parâmetros de edros e penalidades, como ele coloca aqui, ó, né? Das ligações, de cada tipo de átomo que vai aparecer, né? Então, pode aparecer nitrogênio, oxigênio. Então, depende. Quando é só carbono, por exemplo, é mais fácil, é tranquilo, né? Agora, quando aparecem outros elementos, né? Que tem grau de eletronegatividade maior, esse cara pode adquirir carga, isso daí complica bastante. Então, você tem que ser obrigado a usar esse tipo de script para poder parametrizar o seu ligante. Bom, então para isso ele indica um site, né? Você pode até copiar se você quiser replicar o tutorial, mas a gente está fazendo aqui como se fosse, né, do zero, né? Então você vai entrar no servidor do GenFF, ele está aqui. Então eu já deixei separado aqui, ó. Eu vou entrar novamente, ele vai dar um errinho porque já tem muito tempo que eu estava logado e ele pede para voltar. Aí eu vou voltar aqui. Beleza? Então ele apareceu aqui. Basta você pegar, ó, escolher, clicar aqui, escolher arquivo. Você vai lá na sua molécula, que é o FEMfix.mol2, ela já está aqui, ó, em cima. Open. E upload file. Ele automaticamente já processa, já faz todo o processo, né, de conversão. Aqui está o seu input, né? Aqui está a sua saída no formato str, como você queria. Não foi reportado erros, né? Então tá tudo ok com o seu arquivo. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar, abrir aqui o arquivo, ele vai abrir essa página, tá vendo? As penalidades, as cargas, o átomo, as ligações, os ângulos de edros, tá vendo? Tudo aqui, o nome do código do ligante que você colocou. Então, você só vai copiar ele, né? Copiou, vai abrir no bloco de notas, por exemplo. Vou botar aqui. E vai, por exemplo, copiou e vai colar ele lá dentro do bloco de notas. Certo? Copiou ele, vai vir aqui, salvar. Aí eu vou salvar como fem.str. Então vai ser, ó, fem.str. É sempre o código de 3 letras. fem.str. Certo? Aí, lembrando que, às vezes, o que é que acontece? Tá vendo que ele ficou aqui femstr.txt, né? Então, eu tenho que, no meu caso aqui no Mac, né?
Ele formou aqui, ó. FEM, já tinha, né, um FEM STR, tá vendo? Aqui em cima que eu já tinha feito. FEM STR.txt, basta você pegar aqui, ó, e tirar o TXT e deixar só STR, aí ele vai perguntar se você quer manter, qual que você quer manter, TXT ou STR, certo? Eu não vou mexer porque eu já tenho ele aqui no meu, nos meus arquivos, beleza? Bom, feito isso, você salvou, né? Então, o arquivo STR, você vai voltar lá para o tutorial do Gromax. E aqui ele manda você, então, usar um script Python para poder converter, né? O seu JZ4, na verdade, o da gente é o FEM.mal2, né? O FEMFix.mal2, na verdade, né? Que a gente gerou. Juntamente com o arquivo str, que é o FEM.str que a gente gerou, utilizando o mesmo campo de força, ó, o charm, né? E ele vai gerar dois arquivos. O arquivo .itp e o arquivo .prm. Sem esses dois arquivos, não tem como você fazer o cálculo da dinâmica molecular. Bom, aí o que é que vai acontecer agora, né? Lembra do site que a gente entrou, que tinha um campo de força. Vou fechar isso aqui. O site que a gente entrou que tinha um campo de força, que é esse aqui. Certo? Nesse site também tem um script Python, que você vai baixar de acordo com o tipo do Python que você tem no seu computador e com o tipo do Network X, que é uma outra dependência, para você poder rodar esse script, certo? Porém, o Gromax, ele recomenda que você use o Network X 1.11, né? Eu tentei rodar com esse 2.3, que era o que estava na minha máquina, e não ia de jeito nenhum. Então, tive que tirar o 2.3 e botar o 1.1, vamos dizer, certo? Bom, então, fazendo isso, né, instalando essas dependências, então você vai copiar aqui o comando, né? Vai lá no seu terminal, então você vai ter, você vai substituir aqui, ó, Z4 por FEM, STR, JZ4 vai ser FEM.mal2, fix.mal2, que já está lá. JZ4 é o FEM que a gente usou, né? Maiúsculo. E o script não é esse, é o que a gente baixou. Então, qual foi o que eu baixei? Eu baixei com o que é compatível com o meu computador, esse aqui, ó. CGen Charm 2, nananã, Python 3 NX1, tá certo? Que é o que é compatível com o meu computador. Então, eu vou botar lá, ó, cfgen Python 3 NX1, né? Então, como ele está aqui, ó, Python 3, é que tá travando o mouse aqui, Python 3 NX1, certo? Ok. Então, quando eu der o comando, ele vai converter a molécula no formato correto, né? E gerar aqueles dois arquivos, .itp e .prm. Então, vamos lá. Então, dei o comando aí. Pronto, tá vendo? Converteu. Aí, o que foi que ele fez? A topologia foi gerada em FEM.itp, né? E também, aí ele fala, e também o FEM-PRM, né? Que é, no caso, os parâmetros da molécula foram escritos aqui. Mas isso precisa ser incluído no arquivo .top. Se você não fizer isso, dá tudo errado. Ele não faz cálculo nenhum, tá? Beleza. Então, gerei os arquivos que são as dependências do ligante, né? Então, eu fiz a parametrização do ligante. Então, agora eu vou fazer a construção do complexo. Para fazer a construção do complexo,
eu preciso converter o meu ligante em PDB, que é o ligante inicial, né? Lembra o fein.pdb, em o fein.gro, né? O meu ligante.gro. Por quê? Porque o GROMACS, ele vai sempre partir desse arquivo GRO. Se não tiver o arquivo GRO, ele não consegue fazer o processo do cálculo, né? Então aqui é mais fácil, porque aqui ele não tem muito problema, porque você já fez a topologia do ligante, já fez tudo, ele já vai reconhecer automaticamente. Então, quando você der o comando lá, no terminal, vamos ver se está todo mundo ok aí. Todo mundo ok aí? Dá ok aí para mim, por favor. Beleza. Então, vou voltar aqui. Quando eu der o comando, né? Então, eu vou pegar o meu fein.ini, né? Ele vai gerar o meu fein.pdb, ele vai gerar o meu fein.grow. Deixa eu só confirmar se é esse nome do arquivo mesmo. Fein. Aqui, ele tá aqui, ó. fein.pdb, certo? Então eu vou converter, ó. Ele vai converter automaticamente, certo? Ele já fez a conversão. Já pegou, já gerou, né? Já gerou automaticamente aqui, ó. Deixa eu voltar lá na pasta. Aqui, ó. Gerou fein.grow, certo? Que é o meu ligante. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar, né, os dois, certo? Eu vou juntar tem alguém querendo entrar aqui? O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar os dois, né? Então, eu vou juntar o fein.grow, que é o meu ligante, com o receptor processado.grow. Eu vou juntar esses dois arquivos em um arquivo só, tá certo? Bom, para isso, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou abrir lá o receptor processado, .grow, no bloco de notas. Aí, ele está aqui. Observe o número de átomos, 4.737. E aí, lá no final dele, eu vou dar um espaço aqui, ó. Certo? O meu eu sou obrigado a duplicar. Tem que duplicar aqui. Vou fechar esse daqui. E vou abrir cadê? O fein.grow, que é o ligante. Né? Mesma coisa, bloco de notas. Beleza. Observe que o fein.grow, ele tem 27 átomos. Tá vendo? Aí, ó, eu vou pegar do primeiro até o último, vou copiar. Copiei ele. Vou chegar lá no final do grow, ó, e vou colar. Beleza? Copiei e colei lá no final. Observe uma coisa importante aqui, é o seguinte, primeira coisa que a gente tem aqui. A numeração, ela não bate, tá vendo? Então, ele vai para o 295, depois ele vem para o 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse FEM1, um FEM, né, na verdade, e vou substituir, ó, um FEM por 296 FEM. Por quê? Porque a proteína termina em 295. O FEM vai ser o 296. Então, vou botar all, ele já converteu, passou tudo para 296, beleza? Uma outra coisa importante é que eu adicionei 27 átomos. 27 átomos ao meu complexo, tá certo? Então, eu tenho que somar lá em cima, ó, mais 27 aqui, porque se eu não somar, ele não faz, ele passa direto e só usa a estrutura da proteína. Isso é tudo errado.
Certo? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer essa edição. Apesar de que o tutorial, ele não fala isso no GROMACS. Não sei porquê. Né? Bom, aí o que é que vai acontecer? Então, 37 mais 27, quanto é que dá aí? A conta aí. Não ter erro. 64, certo? Para não ter erro, né? Então, eu vou botar aqui, ó, 64, certo? 4.764 átomos, somando com o ligante, beleza? Pronto. Aí agora eu vou vir aqui, salvar, né? E vou salvar lá no complexo.grow. Ó, complexo.grow. Beleza? Aí ele salvou o complexo grow.txt, né? Porque já tinha um complexo grow. Se eu abrir o complexo grow, que eu já tinha feito, vai estar a mesma coisa lá dentro, ó. Já tinha antes, né? Aqui, ó. 4.764 e o FEM ponto, né? Vamos deixar ele aberto aqui que eu vou mostrar outra coisa agora. Vamos lá. Então, voltando para o tutorial, então você juntou, ó, você juntou a proteína que estava aqui, que era a proteína.grow, com o ligante.grow, tá certo? E formou o complexo.grow, certo? Então, ele fala aqui, ó, ele adicionou 22 átomos, aumentou, ó, a quantidade aqui, ele informa, viu? Então, ótimo. Bom, uma das coisas que a gente deve mexer no arquivo na simulação, é o arquivo de topologia, que é o arquivo chamado topol.top. Nesse arquivo topol.top, você vai incluir a indicação da dos seus parâmetros do seu ligante, né, da topologia e outros parâmetros, né, que ele chama de PRM. Então, no final do arquivo de topol, vamos abrir ele lá, o topol.top, vou abrir no bloco de notas. Observe que lá no final ele já tem a sua proteína, já está lá, a cadeia dela está correta, é a cadeia P mesmo. E aqui, ó, ele manda incluir embaixo dessa linha, ó, uma coisa importante aqui, deve ser obrigatoriamente onde está indicado, embaixo do ITP, da Position Restraint File, você tem que incluir o seu ITP também. Se você incluir em outro lugar, ele dá errado. Então, você vai pegar aqui, ó, copiar, copiou, vai lá no topol, no lugar indicado, cola, substitui pelo seu FEM, meu é FEM.itp, beleza? Lá em cima tem outra informação. Tá todo mundo ok, ok aí? Dá ok aí, por favor. Tem alguém me chamando no WhatsApp aqui. Beleza. Beleza. Então, vamos voltar aqui. No topol, lá em cima, você também vai ter, ó, uma indicação de você incluir embaixo do ITP, né? Você vai incluir uma outra linha, que é a linha do PRM. Ó. Então, embaixo do force field ITP, você vai incluir o arquivo, a indicação do arquivo PRM. Então, você vai lá no topol, inclui, e você vai ter, então, fem.prm. Beleza. Aí você, então, salvou.
salvou, e, né, mais uma coisa que ele manda fazer né, você, no arquivo .grow do complexo que você gerou, ó, no complexo.grow, você deve incluir no final do arquivo, lá no final do arquivo, você deve incluir uma linha com a molécula do receptor, uma linha com a molécula do ligante. Então, se eu vou copiar aqui, e aí, ó, o arquivo .grow que eu deixei aberto, ele já está aqui, o complexo. Lá no final dele, ó, o meu já estava, né? Então, eu incluí proteína, a minha cadeia da minha proteína é a cadeia P, né? E o meu ligante FEM, então, uma molécula de cada. Uma molécula da proteína, uma molécula do ligante. O número de átomos está correto, eu alterei, né? Beleza. Então, salvou, beleza, salvou o topol, ok, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a solvatação, ou seja, a gente vai gerar uma caixa de solvente nessas duas moléculas, na molécula do complexo, né? O receptor e o ligante juntos, aquele arquivo GROW. Para isso, eu vou usar esse solvation aqui, e aí, o solvation, ele usa um programa chamado editconf, ele usa o complexo.grow, e ele gera um newbox.grow, que é como se fosse um arquivo modificado já com a indicação da caixa, né, as distâncias. Vai ser uma caixa dodecaédrica, né, com a distância de 1 angstrom das moléculas de água para a sua proteína. E aí depois você vai dar o comando de solvatar, né, e qual tipo de água que você vai usar, né, e etc. Vamos lá. Então, vou pegar esse comando aqui, ó. Agora é só você dar o comando direto. Não tem problema. Então, jogou aqui, ó, no terminal. Pronto. Então, ele fez a caixa lá bonitinha. Qual é o problema que acontece geralmente, que dá problema depois? Observe que ele gerou um arquivo chamado newbox.grow. Então, é bom você inspecionar esse arquivo aí. Newbox.grow está aqui. Então, vou inspecionar ele, por quê? Porque nele tem que ter o meu ligante dentro, além da água. Ó, o número de moléculas está aqui, além da indicação da caixa da água. Né? A água ainda não está aqui, mas a indicação dela está. Então, o meu ligante tem que estar lá no final. Tá vendo? Então, ele está lá no final. Então, o programa editconf puxou o ligante junto. Né? Por que ele puxou? Porque você botou lá, né, colocou no complexo.grow, você colocou o número correto de átomos. Se você não colocasse, ele não ia puxar, ia vir só a proteína pura. Beleza? Porque o programa ele faz uma contagem. Então, se você botou lá que tinha 4.737 átomos, como tinha antes, ele ia até o 4.737 e para baixo ele não considerava nada e passava direto. Mas como você disse que tinha 4.764, então ele jogou lá para o final. Ok? Então agora você pode proceder com o próximo processo, que é o quê? Você vai solvatar. Então você vai usar lá, né, uma caixa, vai gerar uma caixa de água. Então você tem lá o comando solvate, que é solvatar, o newbox.grow que você gerou a partir do complexo, o tipo modelo de água que você vai usar de solvatação. Ele vai puxar isso do arquivo de topologia, né? E vai gerar o arquivo solve.grow. Uma coisa que geralmente também dá erro, né? Que é muito importante você considerar, tá certo? No seu arquivo de topologia já deve estar o ligante lá dentro, antes de você fazer esse passo de solvatação. Por quê?
Porque, às vezes, quando você faz, ele não puxa o arquivo de topologia, não puxa o ligante dentro. E aí, ele dá uma diferença de átomos entre a quantidade de átomos do complexo com a quantidade de átomos do arquivo de solvatação. Aí ele diz que tem um erro. E ele não faz o complexo solvatado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o topol para olhar o que tem lá no final dele. Qual a indicação que tem lá no final dele. Então, o topol, ele está lá. Vamos ver o que tem lá no final dele. Depois que a gente fez o edit conf, né? Vamos ver o que tem no final do topol. Se não tiver o FEM, a gente tem que incluir. Ó, tá vendo? O FEM não tá aqui. O que a gente vai fazer? Vai embaixo dessas moléculas aqui, a gente vai botar ó, FEM, espaço, 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 até aqui. Ok? Então, incluir o ligante FEM nas moléculas que vão ser lidas na hora de fazer a solvatação. Senão, ele não vai fazer. E aí eu vou salvar. Beleza? Aí agora, quando eu der o comando, ele vai perguntar. Assim, primeiro ele fez a preparação, né? Ele faz sempre isso, né? Primeiro ele prepara, e aí. Aliás, não, ele já rodou. Né? Não tem preparação, não. Ele já rodou. É o próximo que é os íons. Ok. Então, se eu não tivesse colocado aquela molécula FEM, né, no final do topol, ele não ia rodar, ia dar uma diferença de átomos e ia dar erro. Agora, quando eu entrar lá no topol novamente, olha o que vai acontecer. Ó. O topol já vai ter as moléculas de água. Já vai aparecer as moléculas de água lá no topol. Ó. Lá no final do topol, já apareceu o Sol. Tá vendo? Ele incluiu as moléculas de água. Aí, se eu entrar lá no solve.gro, que foi o que ele gerou pelo cálculo, também eu vou ter agora a proteína, o ligante e as moléculas de água. Ó, vai devagar porque ele passa rápido. Aqui já pulou para a água. 296, vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho 295, que é onde acaba a minha proteína, começa o meu ligante e depois vem o quê? O solvente. Certo? Todos na mesma sequência de átomos. Se não tiver assim, vai dar errado. Então você tem que fazer todos esses passos especificamente para poder dar certo. Ok, tá tudo lá dentro, tudo beleza. Então vamos para o próximo passo, que é fazer a adição dos íons. Bom, então, os íons eles vão servir para neutralizar as moléculas, né? Deixar o sistema neutro. E esses íons eles podem ser tanto de sódio quanto de cloro, ok? Se você fez todos os passos, não vai dar nenhum problema no seu processo. Nesse caso aqui, você já começa a ter arquivos de parametrização de adição de íons, que são esses arquivos, ou parametrização de dinâmica, que são esses arquivos .mdp, tá certo? Esses arquivos já são dados aqui, ó, no tutorial. Então, se você abre aqui, ó, ele vai lhe dar. Basta você copiar, colar no bloco de notas, salvar como. Nesse caso, é o primeiro, ions.mdp. Então, você copia isso aqui e salva com esse nome. Eu já fiz, não preciso fazer novamente, ok? Pronto. Tendo todos os arquivos, então você tem um programa chamado Gromp, que vai preparar o sistema, vai pegar a parametrização, que está nos ions.mdp, vai pegar o solve.gro, que você fez no passo anterior, vai pegar a topologia, que você fez no passo anterior, e vai gerar o ions.tpr, que é a parametrização dos íons do cálculo. Ok? Então, simples, eu vou dar o comando aqui. Ele vai demorar um tempinho. E o meu não é um raio,
um high computer. O meu não é um computador de alta performance, né? Um computador comum, mas vai demorar um pouquinho e vai me dar a parametrização. Aí, tá? Já ele acaba. Tá tudo ok aí? Dá um ok aí, por favor. Ok, né? Show de bola. Beleza. Tá fazendo aqui ainda. Tá gerando a adição dos íons. Aí, vai acabar. Pronto. Adicionou. Deixa eu ver, Wagner entrou aqui de novo e caiu. Beleza. Então, adicionou aí os íons, né? Ele fez a adição dos íons. Então, vou para o próximo passo. O próximo passo fez a preparação, agora sim eu vou adicionar no sistema os íons de verdade. Então, ele coloca aqui, ó, a parametrização, aí ele já dá um arquivo que ele gerou, que ele vai gerar, né? O solve ions grow, então o solvente e os íons dentro do mesmo arquivo, junto com o complexo. Vai puxar do topol, vai sobrescrever, né? E aí ele vai adicionar ou sódio ou cloro e vai neutralizar. Isso vai depender da carga da proteína. Se a carga da proteína for negativa, então ele vai adicionar sódio. Se a carga da proteína for positiva, ele vai adicionar cloro e vai neutralizar. Então, vou copiar e colar. Aí ele pergunta para mim, ó, selecione um grupo contínuo de solventes, moléculas de solvente, para adicionar zero sódio, então ele já viu que a molécula tem carga positiva, e 3 cloros. Então tem uma carga final 3 positiva. Então ele vai adicionar 3 íons cloro, né? O meu grupo contínuo de solvente é o Sol. Esse aqui, né? É a minha molécula de solvente. Então eu vou digitar lá 15. Que é o meu solvente. Então, ele adicionou 3 moléculas de cloro. E ele fez isso, né? E aí gerou o que ele fez. Ele gerou, então, uma molécula chamada solvions.grow. E também adicionou o cloro, ele adicionou também no arquivo topol. Então, vamos dar uma olhada lá, ó, no arquivo topol, se no arquivo topol tem o cloro. Lá no final, ó. Tem, tá vendo? Então, ele adicionou 3 íons de cloro. Não tinha isso aqui no cálculo anterior. Então, ele adicionou. Beleza, então tá tudo certo. Aí, o que é que vai acontecer agora? Agora, eu tenho, né, ele bota aqui, a sua direção, né, direcionamento de molécula deve estar como isso. E o da gente está. Então, a gente tem a proteína na cadeia, a gente tem o ligante, a gente tem o solvente, a gente tem o íon, né? Tudo está lá no topol.top. Como a gente pode ver aqui, né? A proteína com a sua cadeia, lembrando que a cadeia, pessoal, é muito importante, viu? Você tem que olhar o nome, qual letra que está a sua cadeia da sua proteína. Se tiver A ou B ou C, tem que ser específico, senão dá errado também. O ligante, o solvente e o íon. Então, a gente pode passar para o próximo passo, que é a minimização de energia. Ok? Quem está falando comigo aqui? Um momentinho. Não é nada importante. Bom, então, o que é que vai acontecer? A gente vai usar, para fazer a minimização de energia, um arquivo
chamado EM, Energy Minimization, tá vendo? EM.mdp, tá certo? E ele vai utilizar esse arquivo de parametrização, a gente pode abrir ele aqui, ó, vamos abrir para ver. Então, aqui, nesse parâmetro de minimização, ele fala, ó, ele vai fazer, ele vai utilizar um algoritmo de Steep Descent, tá vendo? Né? Ele vai utilizar vai parar a minimização, né, quando atingir 10 kJ por mol, ele coloca aqui, né, a energia. O número de passos, né, que ele vai contabilizar, né, e que ele vai salvar, né, na verdade, o tamanho, e o número de passos, 5.000 passos de minimização. Então, ele vai fazer 5.000 passos até convergir. Se convergir antes, ele para o cálculo, tá certo? Aí aqui são outros parâmetros, né, mais relacionados à física, né, parâmetro físico-químico, né, que a gente utiliza, padrão, para minimização de energia, né, como considerar a força de Coulomb, né, o raio de Kutoff, né, que ele considerou aqui 1.2, né, e isso você pode mudar dependendo do tipo do seu sistema. Esse sistema já é parametrizado para proteína ligante. Então, não precisa você ficar mexendo muito nisso aqui, a não ser que você tenha alguma coisa muito específica para mexer. Então, eu vou simplesmente copiei, colei, salvei como em.mdp no meu arquivo, na minha pasta e tudo certo. Bom, como o meu computador aqui, ele é um pouco lento, tá todo mundo me vendo aí? Então, eu vou abrir aqui o computador do laboratório. Eu vou entrar lá no computador do laboratório, onde lá eu já tenho essa pasta já salva, certo? Então, eu vou... Aqui é uma outra máquina que eu entro, diferente da que vocês entram na... Aqui é acesso do administrador aqui, diferente. Então, eu estou rodando nessa pasta, nesse computador 47 aqui, ó, tá? O que é que vai acontecer? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu estou nessa pasta aqui, né? Que é a mesma pasta do tutorial, tá certo? Aqui é a minha pasta do tutorial. Então, eu vou dar o comando que ele manda dar aqui no tutorial, que é o quê? Ele manda você... Opa. Aí ele pulou direto para cá. Aqui, ó. Então, ele manda você dar o gromp, né? Energy Minimization, ou seja, você vai preparar a sua minimização. Então, eu vou copiar e vou colar na minha pasta e vou dar o comando. Pronto. Então, ele preparou o sistema, né? Então, ele colocou lá que tem 295 resíduos de proteína, um resíduo que ele bota outros, que é o ligante, né? E ele tem água, 4.000, 49.000, e tem 3 íons, ok? Aí agora eu vou dar o comando da minimização de energia. O comando é sempre esse mdrun, certo? Esse comando é sempre padrão. Observe que o EM é exatamente o EM do que você deu aqui em cima, ele vai repetir ele aqui embaixo. Então, é o mesmo comando. Então, eu vou utilizar ele lá, copiei, colei. Olha a diferença no computador do laboratório. Ele vai começar a calcular isso aí, ó, essa minimização de energia, tá certo? Então, ele vai calcular isso até o cálculo convergir, tá certo? Quando o cálculo convergir, aí a gente vai poder passar, então, para os passos seguintes, né? No passo seguinte, aí já vão ser 2 dinâmicas de equilíbrio e uma dinâmica de produção. Então, na verdade, você só vai seguir o fluxo do processo, tá certo? Então,
aí não tem mais como dar errado, tá certo? O processo ele não tem como dar errado porque você já passou da minimização para frente, é só uma repetição de comandos, tá certo? Então, isso ele não tem mais como dar errado, porque você não vai mais adicionar nenhum parâmetro novo dentro do arquivo de topologia, nem coordenada, nem nada disso, tá certo? Então, vamos deixar ele rolando aí, depois, daqui a pouco, eu volto para mostrar até onde ele convergiu. Então, feita a minimização, né, de energia, então ele vai, no final da minimização, ele vai dar um resultado tipo esse aqui, ó, né? O chip Destiny convergiu em tantos passos, isso pode variar de acordo com a sua proteína, né? Esse aqui foi 143, o meu já está em 330, pronto, já acabou aqui, ó. Então, ele já convergiu, ó. Tá vendo? O da gente aqui, ó. Ele convergiu em 332 passos, né? Ele deu uma energia potencial de menos 2 ponto, um bocado de números, né? Força máxima, né? Força normal, tá? Ou seja, ele gerou exatamente o arquivo de saída aqui, ó, em.tpr, e ele também sobrescreveu na topologia, né? E gerou todos os arquivos correspondentes da minimização de energia. Então, agora você tem ele pronto para você poder fazer o equilíbrio. O equilíbrio do sistema, ele é importante porque você já submete a, a sua proteína, né? Você já submete ela a algumas situações como temperatura, pressão, né, do sistema. Então, isso é importante porque você já vai preparando a proteína para uma dinâmica mais longa, até você atingir o tempo, né, necessário de simulação que você quer, certo? O tutorial, esse específico da lisozima, ele só faz 10 nanosegundos, tá certo? Então, para fazer o equilíbrio, ele vai fazer 2 passos de 100 picosegundos. Só que antes de fazer esse passo de equilíbrio, ele vai fazer uma coisa muito importante, que é restringir, então ele vai restringir o posicionamento do ligante, do cálculo do ligante na proteína. Ou seja, ele vai fazer com que o sistema seja calculado, focado no seu ligante, na interação do seu ligante com aquela região que ele está ali. Então, o sistema ele não vai se concentrar em equilibrar, em fazer a dinâmica da proteína inteira, e sim da sua interação proteína-ligante, que é o que interessa para a gente, tá certo? Então, se você tem, por exemplo, uma proteína que está com problema, que não está definida a estrutura, não faça esse tutorial aqui. Faça primeiro o ajuste da proteína para depois você passar para esse tutorial. Bom, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou pegar e vou gerar um índice. Tá certo? Então, ó, aqui, ó. Então, eu vou gerar um índice. Então, nesse índice, né, esse NDX aqui, ó, eu vou dizer ao Gromax que, nesse primeiro passo aqui, faça a restrição, né, por exemplo, exclua, né, todos os hidrogênios do cálculo. Então, ele vai excluir, ele vai tirar aqui os hidrogênios, ele vai tirar todos os hidrogênios, e ele vai deixar apenas os átomos pesados, que vão corresponder exatamente ao seu ligante. Primeiro, a gente vai fazer tirar os hidrogênios, e depois a gente vai deixar só o ligante, certo? Então, eu vou dar um comandozinho lá no computador do laboratório, para vocês verem como que vai acontecer. Então, eu vou dar o comando aqui, ó. Então, lembrando que o meu vai ser FEM, né? Usando. E aqui vai ser FEM também, ó. Certo? Aí ele perguntou, o que é que você quer restringir, né?
que é que você quer restringir? Então, vou restringir exatamente, ó, copiar aqui, ó. Eu quero que desconsidere os hidrogênios. Então, vou chegar lá e vou colar. Pronto. Aí ele pegou aqui, ó, 3 sistemas, tá vendo? Né? E aí ele fundiu, né? Fez uma fusão de grupos e desconsiderou os hidrogênios, né, do ligante. Então, o que eu vou sair? Pronto. Sair do processo. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um índice desse grupo que eu fiz, que eu restringi, tá certo? Então eu vou dar o comando aqui, ó, gen né, de restringir. Isso daqui corresponde à topologia, a orientação da solvatação, do posicionamento do ligante, né, etc. E aí eu vou colar. Eu acho que caiu. Copiar. Não, não tá indo. Acho que a gente tá meio com conexão lenta. E agora ele vai. Não quer ir não. Então vou copiar, vou digitar aqui gmx, genrestre, gmx, genrestre, menos F, espaço, o meu ligante.grow, espaço, menos N, index, em ponto .ndx, espaço, menos O, Osler, underline, em ponto ITP, menos FC, espaço, 1000, espaço 1000. Espero que esteja correto. Gen, restre, menos F, tananana, ok. Aí ele pergunta a você, qual grupo que você quer restringir? Você quer restringir o seu ligante, que é o FEM. Ele tem 27 elementos, né? Então eu vou restringir o grupo 2, ok? Então, você restringiu o grupo 2. O que é que vai acontecer? Eu preciso fazer duas coisas aqui. Aliás, uma coisa importante aqui, né? Eu preciso pegar essa restrição e adicionar no arquivo de topologia, né? No arquivo de topologia. Então, vou pegar vou copiar isso daqui, né? E aí eu vou lá no topol, ó, no meu topol. Ó, e vou incluir embaixo do fem.itp, eu vou incluir essa restrição aqui, ó. Osler fem itp. E salvo, certo? Não vou salvar porque o meu já está feito. Bom, feito isso,
eu posso até restringir mais ainda. Eu posso incluir esse outro comando aqui, poser lig, ou, né, que ele restringe mais ainda o equilíbrio. Mas esse daqui já serve você utilizar. Bom, feito isso, né, o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou tentar fazer, não vou fazer o equilíbrio porque vai demorar, certo? Vai demorar muito para fazer o equilíbrio, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou incluir no meu arquivo de topologia, né? Ele tem que estar tanto a proteína, quanto o ligante, quanto o solvente, quanto o íon, né? Como já estava lá, tá certo? Uma outra coisa que eu tenho que ter dentro do meu sistema, né, para poder fazer o cálculo do equilíbrio, é que nesse índice, né, eu tenho que fazer uma fusão entre o grupo da proteína com o grupo do ligante. Então, esse comando aqui, ó, gmx_make ndx energy minimization.grow, porque foi o arquivo que você gerou no cálculo anterior. Cadê? Peraí para eu não me perder. Viu? Minto. O arquivo que você vai gerar, né, no cálculo de energia que você gerou no cálculo de minimização, minimization.grow, e você vai gerar um índice aqui, né? E esse índice ele nele vai ter uma indicação onde você vai ter a proteína e o ligante juntos, certo? Então, para isso, quando você dá o comando, né, esse comando gmx_make para você fazer o índice da fusão da proteína com o ligante, então você vai ter o seu ligante, que vai aparecer sempre nessa posição aqui, número 13, no nosso caso o FEM, e você vai ter a sua proteína aqui, um sistema, e tem o 1, que é a proteína. Então, quando você dá esse comando 1/13, então você vai dar gmx, make, tananã, aí ele vai perguntar qual sistema que você quer fundir, né? É o 1 e o 13, ou seja, a proteína e o seu ligante. Então, feito isso, o que é que vai acontecer? No seu arquivo MDP, que nesse caso aqui é o arquivo que você vai usar para fazer a dinâmica de equilíbrio, vai ser esse aqui, nvt.mdp. Observe que lá dentro dele já é bem diferente do arquivo de minimização. Observe que aqui ele já coloca Molecular Dynamics, esse MD aqui, ele coloca o número de passos, esse 50.000 passos, o DT 0,02, quando você multiplica e está em femtosegundos, aí você vai dar um valor em picosegundos. Então, 100 picosegundos é um tempo curto. Mas, para fazer aqui no tutorial, vai demorar muito para fazer. Né? E os outros valores são valores padrão de equilíbrio, certo? Que a gente não vai mexer nisso aqui. O que a gente vai mexer aqui nesse arquivo? Exatamente o agrupamento aqui, ó. Né? Esse agrupamento vai ser a minha proteína e o meu ligante. Então, eu preciso editar isso daqui. Quem é o meu ligante? O meu ligante é o FEM. Então, vai ser protein-FEM. E o resto continua igual. Certo? Então, feito isso, então eu tenho o meu arquivo MDP da dinâmica de equilíbrio, né? O meu arquivo de minimização que eu fiz anterior, que eu gerei, é m.grow. Então, se eu olhar, voltar aqui ó, no computador do laboratório, então, se eu der uma busca aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, m.grow. Tá? Então, eu tenho ele, né? E eu tenho a minha topologia, onde eu tenho todas as indicações das moléculas que estão lá. Eu tenho o meu índice, dizendo que eu tenho
No meu índice, eu tenho que uma restrição a partir dos hidrogênios, né? Aí depois, uma restrição para o meu ligante, os átomos do meu ligante, né? Aí depois eu tenho uma indicação desse ligante dentro do arquivo de topologia da restrição dele, ok? Aí depois eu tenho, cadê aqui? Eu tenho uma fusão, né, da proteína e do ligante, e agora, a partir desse comando, e agora eu posso calcular, então, o equilíbrio. E aí vai me gerar um arquivo chamado nvt.tpr, ok? Dado esse comando, então eu vou dar o comando de rodar a dinâmica, é o mesmo comando da minimização, tá vendo? gmx, mdrun, def, nm, e o nvt, que é exatamente correspondente ao arquivo mdp. Então, eu faço uma dinâmica de minimização, de equilíbrio, perdão. Aí eu venho para uma outra minimização, que é muito parecida com a anterior. Né? Ele muda só alguns parâmetros a mais e coloca aqui os passos, né? A mesma coisa, ó, tá vendo? Ele vai rodar também 100 picosegundos. Observar se está correto aqui, ó, proteína ligante tem que ser correspondente. Feito isso, então ele vai me dar um arquivo, né? Ele vai pegar o arquivo nvt.grow, que foi o arquivo do equilíbrio anterior, e vai gerar, né, um arquivo npt, né? E aí você vai rodar a dinâmica de equilíbrio 2 com esse npt. Feito isso, você vai passar para dinâmica de produção. Então, lá na dinâmica de produção, então você vai ter o quê? Você vai ter já uma dinâmica muito mais longa, né? Onde você vai ter uma quantidade já em nanosegundos e não em picosegundos. Então, se você olhar aqui no arquivo, ele fala que ele vai rodar 10 nanosegundos. Então, 10 nanosegundos, então você olhar lá no arquivo dele de dinâmica, então ele já tem aqui, ó, 500, cadê? 5 milhões, ó, de passos, tá vendo? 5 milhões de passos, que vai dar 10 mil picosegundos, que equivale a 10 nanosegundos, tá certo? O resto basicamente é igual, não muda muita coisa, né? E aí ele vai dar uma dinâmica bem maior. Então, no final, após a dinâmica que ele rodou aqui, eu tenho a análise, né? E aí na análise, então, aí é uma coisa mais intuitiva, onde você vai seguir de acordo com o que você quer fazer, quer obter do seu complexo, né? Uma coisa importante é que para eu fazer obter esses resultados, né? Eu vou ter então, vou ter que utilizar um programa chamado, né, TRJ-Conv. Esse MD10TPR é um arquivo resultante da dinâmica que a gente fez, né, de produção, certo? Esse XTC, esses outros arquivos que ele vai gerar, né, depois, é um arquivo para ele poder centralizar as coordenadas, porque quando a dinâmica é feita, as moléculas se bagunçam todas. Então, quando você dá esse comando aqui de centralizar, então você prepara, né, a trajetória e depois você centraliza, né? Feito isso, com um dump igual a zero, ele vai pegar do 0 nanosegundos, então desde da minimização de energia até o final, ele vai fazer a trajetória todinha da sua molécula. E aí, ele vai centralizar todo mundo dentro da caixa, né? Todo mundo bonitinho dentro da caixa e vai lhe dar a trajetória do que aconteceu ali, tá certo? Vai gerar os arquivos. E aí, para isso, né, ele vai, a partir dessa trajetória, né, centralizada,
ele vai, por exemplo, analisar, né, a interação da sua proteína com o seu ligante, né, durante a dinâmica. Ele pode, por exemplo, nesse caso aqui, verificar, tá, a distância entre ligações de hidrogênio, o número de ligações de hidrogênio que podem ser feitas. Caso o seu ligante faça ligações de hidrogênio, esse meu não faz, certo? Que eu utilizei não faz. Então, você pode até, se o seu não faz ligação de hidrogênio, você pode pular esse passo aqui, das ligações de hidrogênio, não tem problema, né? Tá? Então, e após a análise, né, ele sempre salva os arquivos da análise no formato de XVG, que é uma tabela. Essa tabela você pode abrir e utilizar ela num programa chamado Grace, ou um programa chamado GraphPad. Tem vários programas que você pode usar para ler. Quando ela lê, ela já lê o gráfico, já sai o gráfico direto, tá certo? Então já sai o gráfico com o resultado, tá? Então o resultado, basicamente, vai ser um gráfico desse aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde ele está. Ele está no meu. Aqui. Então, ele vai dar um gráfico mais ou menos igual a esse daqui, né? Então, observe que nesse caso eu tenho, por exemplo, o RMSD, o desvio da molécula, né? Dentro a torção dela dentro do sistema durante aquele tempo de simulação. O ideal é que essa molécula ela não se torça, né, muito mais do que 2 angstroms. Então, aqui você tem a torção dela, perdão, aqui é 2 nanômetros, na verdade, o posicionamento dela, né, aqui em nanômetro. E que se der abaixo de 1, melhor ainda, certo? Melhor ainda. Essa aqui foi uma molécula que deu de forma interessante. Assim como você também tem o valor de energia, né, de interação. Seria um cálculo aí semelhante ao cálculo de energia livre. E aí você tem, então, por exemplo, que a ideal é que a maior parte desse processo aqui, ele tem um valor negativo. Então, observe aqui que no início ele dá uma subida, né? Tem uma parte negativa, ele dá uma subida, e depois ele cai, meio que se estabiliza no final até os 50 nanosegundos. Se eu simulasse por 100, 200, 1000 nanosegundos, talvez isso aqui desse até um valor menor, ok? Bom, então aí feito isso, então você tem como extrair, né, esses gráficos e, obviamente, que dentro desses arquivos você tem como depois gerar vídeos, né, dessa dinâmica, tá certo? Você tem como fazer isso. Eu vou tentar recuperar o vídeo aqui no Drive para mostrar para vocês como ficaria um vídeo dessa dinâmica, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o vídeo foi. Deixa eu ver se foi o que deu bom. Tem um vídeo aqui que deu legal. Ver se ele vai abrir. Ah, não, peraí. Deixa eu voltar aqui.
Tá? Tá todo mundo vendo aí? Tudo ok aí? Beleza. Então, aqui. Então seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou tentar abrir aqui. Então, observe lá a molécula, ó. Ela, ela vai, né, se dobrando lá dentro, se torcendo dentro do sítio, né? Então, o que a dinâmica fez aí foi simular essa interação, né, do ligante, né, dentro daquele sítio específico. E quando a gente fez a restrição, né, do ligante, a gente fez exatamente para que o processo, então, ele calculasse exatamente, né, esse sistema aqui que a gente está vendo, ok? Então, o final seria isso aí. Então, é isso. Então, eu acho que deu para esclarecer aí mais ou menos o Gromax, né? O processo aí. Não dá para fazer todos os passos mostrando todos, porque são passos que demoram. Então, se a gente fosse fazer todos aqueles passos, ia acabar na semana que vem, né? Então, não teria como fazer, certo? Mas espero que tenha ajudado aí vocês, né? E no próximo tutorial que eu fizer, eu vou fazer um tutorial mostrando como gerar o vídeo, né, no VMD a partir dos dados do Gromax, ok? Eu vou parar aqui vou parar o vídeo de gravar aqui rapidinho.